Olá, gente, Cato, eu de novo e hoje vamos falar a respeito de linguagens. Ah, a linguagem se faz a parte mais, eu acho que, mais incrível de um instrumento. Todo instrumento possui sua linguagem. E o que eu quero dizer com isso? Existe aqui quase que seria um determinismo linguístico. E a ideia do determinismo linguístico, que é criada em Edward Sapir, ele diz que, na verdade, o homem ele também é moldado para a linguagem, né? A linguagem é quem transforma o homem, se bem que também o Fernando de Saussure foi falar sobre isso antes, mas o Fernando de Saussure quer colocar a linguagem em contexto, falando mais de estruturas, né? Mas o Eduardo Safed ele quer dizer que a, a linguagem vai transformar o homem porque a linguagem é o meio, mais ou menos essa é a ideia. Então, o que eu quero dizer também aqui, tomando essa fala do Sapir, é que o instrumento, né, vamos colocar o instrumento como sendo ele o nosso meio de linguagem. E, na maioria das vezes, é claro, nós temos a dificuldade de ultrapassar as barreiras às quais nossos instrumentos nos impõem. Então, por exemplo, os saxofonistas, eles possuem as suas barreiras no próprio instrumento que é o saxofone. Mas se tocarem uma flauta, vão parecer com um pouquinho, o som vai mudar, né? O timbre vai mudar, mas a escala ainda possui essa barreira, ainda vai limitá-los para esta barreira. O cavaquinho, por exemplo, alguém que toca um cavaquinho vai ter as sextas mais próximas, as quintas vão estar superpostas um pouco mais abaixo, também, até porque as afinações, as duas, tanto a última nota como a primeira corda quanto a última corda são afinadas da mesma forma, né? Então vai ser mais fácil usar essas quintas aí no instrumento, né? E também vai possibilitar muito o uso das sextas. Essa é a linguagem do cavaquinho, a linguagem das sétimas, essas diminutas também vão aparecer com muita facilidade por causa da afinação. Então, reparem que existe uma determinação do próprio instrumento em vista do músico, né? O baixo, ele tem suas notas compostas, aí o músico vai usar de acordo com a música, ele vai usar seguindo uma a uma, ou ele vai usar saltando tônicas, quartas e quintas, bom, mas ele vai usar uma nota de cada vez. Mas em se tratando do baixo, que é um instrumento bem difícil de usar no sentido de, de colocar o instrumento de uma forma diferente a qual ele é usado atualmente, mas em se tratando disso, a gente fala de caras e nomes diferentes, como Abraham Laboriel, que foi alguém que revolucionou o som do baixo, aí, trazendo sons diferentes para os baixistas. É um cara que ultrapassa a linguagem do instrumento dele, é disso que eu estou falando. Ele não deixa que o instrumento determine qual seja a linguagem que ele usa. Não é só uma ideia de slap, mas ele tem um rumming diferente, que é o que usa no flamenco, né? Então ele vai ver o baixo como quem vê um violão. Se bem que parece-me que o instrumento dele antes era um violão. E aí se a gente vê lá no início também o Jack Pastorius, ele vai usar aquelas notas de staccato com aquele groove bonito, né, lá no início. E isso vai caracterizar uma forma diferente da linguagem que o instrumento antes tinha. Então, o instrumento possui uma linguagem ali que ela era vista como sendo do instrumento, da própria escala que o instrumento já tinha. Ele não tinha uma desenvoltura, ele não foi criado para uma desenvoltura mais sofisticada, como esses músicos conseguiram deduzir, né? Eles conseguiram trazer uma nova linguagem, eles fugiram do determinismo que os instrumentos traziam para eles, né?
Vamos citar outros pianistas também que tocavam jazz, e aí você vai ver o Chick Corea trazendo uma linguagem do Paco de Lucia, né? O Paco de Lucia, sei lá, não lembro exatamente como seria o nome em espanhol. Bom, e aí quando o Chick Corea vai trazer, essa linguagem, ele está vendo aqui a sonoridade do violão do flamenco. Então ele tem essa desenvoltura do jazz, mas com uma linguagem mais voltada para o flamenco. Então as músicas dele possuem essa dinâmica, essa linguagem, Spain, não é à toa que a música é chamada de Spain, só a música mais famosa dele. Então, é, essa sonoridade que o Chick Corea coloca no piano não é uma sonoridade, não era então uma sonoridade do piano. E no começo ele, claro, com certeza muita gente deve ter pensado que ele era um cara louco. Então, quando você traz uma sonoridade que ela rasga, que ela sai do determinismo linguístico do instrumento, né? Com aquela coisa que determina que o instrumento possui seus parâmetros e ele não muda, e aí você traz uma linguagem nova sobre aquele instrumento, de repente você pode ser visto como louco, é lógico. Mas aí depois as pessoas vão acostumando, vão ouvindo, vão gostando da sonoridade, e aí a coisa vai acontecendo. Tem o Kennedy também, que eu não citei. O Kennedy trouxe uma linguagem muito interessante para o saxofone, principalmente o saxofone, o saxofone soprano, né? Ele traz uma linguagem maravilhosa para o soprano, que seria mais uma linguagem parecida. Ele quer que a música dele tenha uma aparência de alguém que está cantando, e ele, claro, ele está solando, é lógico, mas não é só solando, ele quer se parecer com a ideia do soprano, quer trazer à luz alguém que está cantando notas muito longas, notas muito estendidas. É essa a ideia que o instrumento quer trazer. Quando então o instrumento antes só era visto por um outro ângulo, né? Ele dentro de uma orquestra, ou dentro de algum outro parâmetro que não era esse. Mas se bem que outros tocaram também, mas o mais conhecido é o Kennedy. E o Kennedy vai trazer essa linguagem que vai romper, né, o que o instrumento antes já tinha aparência. Ele vai trazer uma nova linguagem para o instrumento e dizer que o instrumento não pode ser visto só como só como o determinismo do qual ele está ali amparado, de ideias que antes foram criadas para ele, porque a escala dele é daquele jeito, porque ele é visto daquela forma e ele tem apenas um mecanismo, né? Não, eles vão além, esses caras que eu estou citando, eles vão além. Então aí fica a dica para você, de que o instrumento é preciso que ele tenha mais falas do que ele determina para você. Então não deixe que o instrumento fique te domesticando, ou seja, não deixe que ele te prenda só nas barreiras linguísticas que ele possui, só na escala que ele possui, só na ideia que ele possui. Não deixe que ele determine para você só aquilo que você percebe dele. Porque às vezes o instrumento, por ter aquela dinâmica e aquele parâmetro de escalas, aquela predisposição da qual física, a qual o instrumento nos apresenta, a gente fica muito ali, a palavra que eu quero usar, que é uma palavra de Skinner, né? A gente fica mais Skinner e Watson, a gente fica muito que dentro do comportamento do instrumento, ele cria um comportamento para nós, né? E então seria bom que a gente conhecesse mais sobre os instrumentos, para que a gente para que não se ficasse muito preso às ordens que o instrumento cria, criando em nós um behavior, uma ação de que nós estamos ali presos dentro da escala dele, dentro dos parâmetros que o instrumento tem e que ele não pode ser expandido. Muito pelo contrário. A gente se deve crescer no instrumento, para além das barreiras que ele impõe, como escalas, a própria
a própria escala do instrumento, a fisiologia do instrumento, de como ele se predispõe musicalmente falando. Bom, fica aí a dica, espero que você goste e a gente se vê na próxima dica.